Voltei e hoje eu vou contar para você a história de John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Ainda em clima de It a Coisa, hoje apresento John. Em 1978, em Illinois, Chicago, a polícia local faz uma busca na casa número 8975 da West Somerdale Avenue. Lá mora John, um palhaço amado e extremamente querido pelas crianças. Antes de deixar a casa, os policiais sentiram um cheiro bastante desagradável e questionaram o anfitrião, que lhes disse ser um grave entupimento nos canos de esgoto. Como o cheiro era muito forte, a polícia desconfiou do homem e o questionou mais fortemente sobre os desaparecimentos na vizinhança. Quando percebeu que não havia escapatória, Gacy contou que escondia corpos enterrados em seu porão. Não apenas disse, como desenhou uma planta, mostrando onde estava cada corpo. Inclusive revelou que já não se lembrava mais de todos os nomes e também que jogou alguns em um rio. Foram encontrados mais de 29 corpos de jovens entre 9 e 27 anos de idade, todos com sinais de tortura, violências sexuais e estrangulamentos. Mas afinal, quem era John Wayne Gacy Jr.? Era um homem nascido em 1942 que sofria espancamentos e ofensas constantes desferidas por seu padrasto alcoólatra. Certa vez, Gacy teve traumatismo craniano em um destes ataques. Em outra ocasião, quando tinha 15 anos, John foi preso por praticar atos sexuais com um jovem no banheiro de um bar. Anos depois, em 1972, aos 19 anos, Gacy começou seu legado de crueldade. Andando em seu Oldsmobile preto pela cidade de Chicago, o homem oferecia a jovens emprego em sua construtora. Como agia durante o dia, muitos aceitavam a dita carona e caíam em sua mentira. Porém, quando sua artimanha não funcionava, Gacy oferecia maconha e dinheiro caso o rapaz quisesse fazer sexo com ele. Assim que a vítima entrava em seu carro, recebia uma grande dose de clorofórmio para que caísse no sono. Então era levada até sua casa, onde era amarrada e torturada com diversos instrumentos, molestada e assassinada. Às vezes ele apenas marcava entrevistas em sua casa, atraindo os jovens para dentro de seu lar do terror. Antes de cometer os homicídios através de estrangulamento, Gacy sempre amordaçava suas vítimas com suas próprias cuecas, assim criando sua própria e exclusiva assinatura. Muitas vezes, Gacy vestia-se com suas roupas de palhaço para executar suas vítimas, assim sendo chamado de palhaço assassino. Foi aos 14 anos que John matou pela primeira vez. Sua vítima se chamava Timothy Jack McCoy e foi conhecida pelo assassino em um terminal de ônibus da cidade. McCoy estava viajando do Michigan até Omaha, quando Gacy o convidou para fazer um tour por Chicago. Então, à tarde, o jovem o levou para casa e prometeu que seu novo amigo poderia dormir lá para seguir viagem no dia seguinte. Então, John conta que quando acordou, encontrou McCoy com uma faca de cozinha em suas mãos. Então, em um ato de defesa, o jovem pulou da cama. Neste momento, McCoy ergue seus braços em sinal de rendição e acaba cortando o antebraço de John, o que causou uma cicatriz que o homem carregou até o dia de sua morte. Foi nesse momento que Gacy segurou o pulso de McCoy e bateu sua cabeça contra a parede. Então o chutou contra o armário e foi em sua direção quando levou um chute de McCoy no estômago. Nesse momento, John o segurou contra o chão e o esfaqueou diversas vezes até a morte. Então foi até a cozinha e obteve uma surpresa. Lá encontrou uma caixa de ovos aberta, bacon ainda não fatiado e sua mesa posta para 2. McCoy estava preparando o café da manhã, quando foi até o quarto acordar o novo amigo e acabou levando consigo a faca de cozinha. Transtornado, o assassino enterrou o corpo de Timothy em seu porão, mais tarde o cobrindo com concreto. Mais de 30 assassinatos depois, John Gacy foi preso e nesse momento tentou colocar a culpa em Jack Hanson, sua suposta segunda personalidade. Quando desenhou um mapa com a disposição dos corpos, Gacy desmaiou e então, quando retornou, disse jamais tê-lo desenhado, atribuindo a autoria ao tal Jack. O homem foi analisado e especialistas chegaram a diversos diagnósticos que foram de pseudoneurótico esquizofrênico até sociopata, mentiroso patológico e paranoico. Seu julgamento ocorreu em 6 de fevereiro de 1980, onde sua defesa alegava insanidade, enquanto a promotoria lutava para provar que o homem tinha total discernimento do certo e errado. Caso fosse declarado insano pelo júri, Gacy seria internado em um hospital psiquiátrico e tratado, podendo até mesmo ser solto caso fosse considerado curado. Porém, se fosse declarado sadio, poderia ser condenado à morte. Foram ouvidos depoimentos de mais de 100 pessoas em um julgamento que durou cerca de 5 semanas, dentre elas diversos funcionários, familiares e amigos que alegavam que Gacy era um homem bom e gentil,
que tinha graves oscilações de humor e era autor de brincadeiras desagradáveis. Também foi ouvido Jeffrey Hignall, uma de suas vítimas que conseguiu sobreviver. Ao longo de seu depoimento, Jeffrey dizia que Gacy não tinha controle sobre seus atos, porém ao contar detalhes sobre seu ataque, o jovem passou extremamente mal, vomitando e chorando histericamente. Ao ouvir este depoimento, Gacy não esboçou nenhum sinal de remorso ou pena. Então, após de mais alguns depoimentos, o júri tomou sua decisão, considerando o réu culpado pela morte de 33 rapazes, tendo durante suas ações total consciência de seus atos. Assim, o homem foi condenado à morte por injeção letal. Porém, o mesmo esteve preso durante 14 anos na fila do corredor da morte. Durante esse tempo, pintar tornou-se um hobby, chegando a vender $120 mil em quadros. Hoje, suas obras alcançam altos valores no mercado. Ainda na prisão, Gacy ganhou muito dinheiro com autorretratos, pinturas de Jesus, Hitler e até mesmo personagens da Disney. Ele também criou um serviço telefônico onde quem ligasse poderia ouvir sua alegação de inocência. Na cadeia, o palhaço assassino tinha uma rotina obsessiva, onde anotava cada ligação, carta ou visita, e até mesmo o que comia. Isso além de relatar tudo o que fazia. Ainda neste período, o homem bebia excessivamente e também tentou suicídio. Pouco antes de morrer, a caminho de sua condenação, Gacy pronunciou suas últimas palavras: "Beije minha bunda". Sobre as vítimas dos 33 assassinatos confirmados, 8 corpos não foram identificados na época. Nos anos 70, as análises forenses ainda eram fracas, utilizando-se principalmente de raios-x e dentários para a identificação dos cadáveres. Apenas em 2011, através de uma equipe liderada pelo xerife de Illinois Tom Dart, conseguiu-se alcançar resultados satisfatórios. Os profissionais exumaram os corpos e coletaram o DNA de familiares de todos os jovens desaparecidos no período em que Gacy estava agindo, assim conseguindo descobrir que um dos jovens era William George Bundy, trabalhador de construção civil desaparecido antes de completar 19 anos. Sua irmã Laura O'Leary dizia ter certeza que seu irmão fazia parte dos 8 sem nome, porém sem testes de DNA não houve nada que pudesse ser feito. Depois, em 2013, outra vítima foi identificada. Seu nome era Steven Solden. Ele tinha 16 anos quando desapareceu em 1972 durante uma excursão de seu orfanato. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que a história de John Wayne Gacy Jr. tenha apavorado você. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, de se inscrever no canal e, claro, enviar para todos os seus amigos que morrem de medo de palhaços. Até a próxima. Fui! E vá dormir!